Fala galera do YouTube, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje de livro, o tão famigerado aí, O Nome do Vento. Não sei se aí vai dar pra ver a capa do livro, mas eu vou deixando ela aí na tela pra vocês, do Patrick Ruffles. Eu não sei se está certo, o Ruffles, não sei se está certo como é que fala o nome dele. Como que eu fiquei sabendo desse livro? Há alguns anos atrás eu vi algum parente meu lendo esse livro, não perguntei sobre, mas antes de ter visto esse parente com este livro, eu lembro que um youtuber gamer, posso não estar certo, mas talvez, olha que aleatório, eu acho que foi o Monark, naquela época que ele estava lá super em alta com Minecraft, então isso já tem mais de 10 anos. Eu não sei se foi um daqueles vídeos de vlog que ele fazia com o Leon quando estava viajando para os Estados Unidos, ou posso estar confundindo com outro youtuber. Se não me engano, foi ele que dizia que era muitas aventuras e que o personagem principal fazia alguma coisa, fazia isso. Eu falei, muito interessante. Uma das coisas que foi falado pra mim foi que no livro se passa em um dia. Então, aqui tá até escrito primeiro dia na capa do livro. E outra coisa muito curiosa é porque é a Crônica Matador do Rei. Como é que foi essa história? Então, depois de todas essas séries de pessoas recomendando, eu resolvi, depois de mais de quase um ano aí, não sei exatamente, ou menos, resolvi comprar o livro. Então, aí vai sobre o que eu achei. Eu não sei se eu vou dar spoilers aqui, talvez só falar do enredo principal primeiro. Bom, a gente vai ter o nosso protagonista aí, o Kvolt, ou Coach, é um mistério de como se pronuncia o nome dele. Eu vou chamar de Coach igual é o nome que ele usa no início do livro. Aqui, bem no início, ele vai ser como se fosse um dono de uma taverna ali, de uma hospedaria, e ele vai estar ali recluso, né, com um assistente que é o Bast, ou Bast. Eu, às vezes, leio alguma coisa e fixa na minha cabeça o nome, então eu comecei a chamar o cara de Bast. Mas ele tá com esse assistente e o início do livro é bem misterioso, assim, vai acontecer uma aparição de alguma criatura ali que a gente não sabe ainda, quando a gente tá lendo ali no início, que é o dono da hospedaria, mas seria o próprio Colt, o nome que se dá aqui à história, né? O Matador do Rei. Então, dá a entender que seria ele, porque ele é o único que conseguia derrotar aquela criatura que aparece bem no início do livro. E depois disso, a gente conhece um cronista que tá passando por lá e acaba reconhecendo o Colt. O Colt deixa ele escrever a história sobre ele, sobre as aventuras dele, e esse seria o primeiro dia dele contando a história, o dia inteiro para contar essa história. Mas se eu fosse dizer em quanto tempo ele contou essa história na vida real, digamos assim, eu acho que ia ser literalmente 24 horas contando a história, porque, né, gente, esse calhamaço aqui são 645 páginas, mais ou menos, assim, você joga na cabeça da pessoa lá, é nocaute. Então, assim, é muita coisa. Como que vai se dar o enredo principal? O coach vai começar a contar sobre a história dele e ele vai fazer parte de uma trupe, né, que fazia peças teatrais, que viajavam ao mundo, né, como se fossem nômades. Eles têm até um nome próprio que eu vou deixar até aqui embaixo, que eles usam, né, que seria essa família dessa trupe que viaja. E isso me lembrou um pouco da história do Robin. Você tem uma família de circenses ali e tá tudo muito feliz. Foi isso que eu pensei. Então deve acontecer uma coisa muito ruim. E realmente acontece. A família toda do coach, isso não é spoiler, isso é tipo os primeiros capítulos ali. A família dele morre assassinada por um ser ali com um grupo de pessoas que tem um líder, e esse líder usa um capuz ali, e debaixo do capuz não tem jeito de ver a face dele, é escura. E aí a gente entende um pouco mais pra frente do que se tratava esse ser aí que matou a família dele. Mas é importante falar que um pouco antes dessa tragédia, ele vai conhecer um personagem chamado Ben, e o Ben vai ser esse personagem mais velho que vai ficar fazendo parte da trupe antes de acontecer a tragédia, e ele vai ensinar algumas coisas ali pro coach sobre simpatias, que esse é o nome usado nesse universo, né, ali para algumas magias. Então a gente tem simpatia e tem muita coisa envolvendo alquimia e ciência, que seria a ciência própria desse universo, e que chega a ser interessante, e tem algumas coisas que às vezes você vai demorar um pouco para entender, porque além de ter toda essa ciência, você também tem as moedas do universo, tem o sistema de moedas, você tem o nome que eles dão para os meses, para os dias da semana. Então, para quem tiver alguma dúvida aí, é só ir para a última página do livro que tem a nota da tradução, que te ajuda um pouquinho a entender um pouco, porque às vezes eles vão jogar assim o nome de algum dia da semana desse universo lá deles e você não vai entender nada. Então eu só fui descobrir muito depois que eu tive, pô, será que tem um apêndice no livro? E
tava lá os dias da semana. Eles também, né, não contam a semana como se fosse 7 dias, é tudo onzena. Então, quando você começar a ler o livro, você pode ficar assim, poxa, porque toda hora eles falam onzena, porque toda hora é 11 dias. Um ano inteiro não é 12 meses, são 8 meses, e por aí vai mais nesses detalhes. A trama principal ali é do coach em busca de uma vingança, digamos assim, né? Mas até entender um pouco sobre como rolaria essa vingança, ele teria que entender sobre isso. Teria que ler sobre, e um dos locais que ele poderia saber disso seria os arquivos, que é a biblioteca ali da Universidade dos Arcanos, onde você vai aprender ali realmente como se fosse, entre muitas aspas, ali o Hogwarts desse universo. Só que antes disso tudo, a gente tem uma parte desse livro que depois do assassinato dos pais dele, ele vai ser um morador de rua. Talvez seja uma das partes minhas favoritas do livro. Brevemente eu vou falar sobre a narrativa desse livro, sobre essa parte favorita ou não, mas aí a gente tem toda essa parte que ele é morador de rua, então tudo que vai lembrar um pouco ali da tragédia ou da família dele, ele vai tentar se afastar. Então uma parte que é de quebrar o coração ali é quando ele mal chegou em uma cidade, ele vai conhecer um vendedor, e esse vendedor vai ser muito bom com ele, vai falar se quer ir para casa dele e tal, e ele fala que não e sai correndo, né? Meio que para afastar essa coisa de criar novos laços. Então, você fica com muita pena dele não ter avançado nisso. Então, ele acaba correndo e essa escolha dele é uma escolha que até você faz um questionamento. Se ele tivesse ido com essa família para essa fazenda, talvez as coisas seriam diferentes. Então, as coisas são muito pesadas. Então, ele vai apanhar bastante na rua. Então, vai ser uma parte inteira ali do livro só com ele de morador de rua. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de começar a leitura, quando inicia a ler mais de 100 páginas e fica assim, pô, não tá acontecendo nada. Geralmente eu não tenho problema em iniciar coisas, porque eu vou tentando entrar naquele universo e vou tentando entender qual que é a escrita do autor, como que ele vai avançar ali na narração. Em parte que eu me pegava aqui totalmente viciado na leitura, porque a escrita é muito boa. O Patrick faz você ler umas 40 páginas, assim, umas 50, e você nem percebeu. Quando vê, você passou muito tempo lendo. Mas para mim teve uma hora que eu já estava meio exausto. Tem vários momentos aqui de muita importância pro personagem, ali na aventura dele. E chegou uma parte assim que na hora que eu li, eu falei, isso aqui vai ser o terceiro ato. É como se fosse um terceiro ato de filme, que ele vai pegar um cavalo e fala, nossa, é agora, eu vou pegar um cavalo, vou andar 110 quilômetros, vou chegar lá, vou descobrir o que está acontecendo. Eu já li até uma resenha, né, que vai ser aquele tipo de narrativa que vai chegar do ponto A e B, vai ser tipo A, B, C, D, E, F, G, vai para vários lugares narrativamente até chegar no que você quer, mas não 100%. Não é o que você, que na minha opinião vai te satisfazer como leitor. Essa parte que eu digo do terceiro ato, ela é muito extensa, né, que eu estava chutando como terceiro ato. Depois eu vi opiniões dizendo que faria mais sentido numa releitura, quando ir pro segundo livro, por isso que o autor dá muitas informações, mas eu acho meio complicado você ir para esse lado em que você vai ter que fazer outras coisas para gostar mais dessa aventura. E outra parte também que eu falei que não sai do ponto A até o B. Por exemplo, o coach vai falar para o cronista que está escrevendo a história dele que ele vai começar a falar da mulher que ele gosta, que ele se apaixonou. Então vai começar essa narração em primeira pessoa do coach, que sempre quando ele está falando a história é a narração em primeira pessoa. Vai aparecer umas 3 mulheres diferentes. Assim, já tinham aparecido outras, ou uma ou duas, mas aparecem várias mulheres até chegar no ponto que ele queria. Mas foi algo para mim que se arrastou muito. E sobre as minhas partes favoritas, eu falei que tem a parte que ele é morador de rua. Gosto dessa parte, gosto de como que ele enfrenta lá o dia a dia. Não gosto da parte ali quando ele cumpre com um dos objetivos aqui, que seria chegar à universidade. E porque também eu tenho um problema ali com o coach, que é ele ser esse protagonista prodígio. Então é até uma coisa falada ali pelo personagem do Ben no início do livro, sobre conversar com os pais do coach e falar, você já percebeu que tudo que você fala para esse garoto, ele aprende, tudo que ele fala, ele obedece de primeira, ele entende, você vê como é que ele tem uma facilidade para música. Então, às vezes, você já tem esse afastamento pela narrativa, às vezes arrastada, e aí você vai ter a combinação com um personagem que sabe de tudo, igual o MacGyver, mas é uma coisa ali que me afasta um pouco. E lembrei de outra parte que eu gosto muito, é a parte que ele volta a tocar o alaúde dele. É uma parte simples, que ele simplesmente vai tocar uma taverna e é legal. Então, assim, o Patrick Rufus, ele sabe conduzir narrativamente para partes legais, às vezes até uma cena simples. Mas tem coisas que eu acho que não precisava se arrastar. Como que eu digo, essa parte final do livro. E final, gente, sem spoilers, mas o final fica muito aberto ali para uma continuação, que o coach ele para a história e fala, ó, vou te contar sobre isso, isso, isso no próximo dia, e o próximo dia é o outro livro, mas assim,
eu acho que poderia ter um gancho muito maior para você conseguir, ou tem um interesse de continuar o livro. É claro, tem gente que vai se apaixonar de cara por esse livro, outras não, então eu acho até um 8 ou 80. E esse é um caso de livro que eu acho que eu não continuaria, porque nem tem o terceiro livro, não houve uma conclusão. Parece que ele tá enrolando a galera aí por mais de 10 anos, mas eu não sinto uma vontade ali de continuar. E eu sei que como que funcionam essas coisas. Então, se a pessoa às vezes tem muita dificuldade para terminar algo, né? Você tentou convencer aquele seu coleguinha, tem que terminar aquele seriado, aquele livro, ele não conseguiu, dificilmente você vai conseguir ali convencer ele. Tal como eu pegar o segundo livro, eu acho que não compraria, eu pegaria emprestado ou pegaria uma biblioteca. Mas, deixando meu veredito aqui, para O Nome do Vento, a minha nota vai ser 3,5. Se eu fosse separar em categorias a escrita, eu dou 5. Tem autores aí que tem a magia de fazer você ficar preso ao livro. Eu não sei se em algum futuro eu conseguiria fazer isso ou ter esse tipo de nível de escrita. E narrativamente, igual eu falei, depende muito de como que você gosta de fantasia. E na parte narrativa não foi algo para mim. E em questão de personagens, para muitas pessoas, aí acho que 90% das pessoas gostam do Holt, eu não gosto tanto dele. E outra coisa que eu esqueci foi a personagem que faz aí, como se fosse a paixonite dele. Eu gostava muito no início, quando ela aparecia pouco, mas como ela vai aparecer por muito tempo aqui, foi quando eu comecei a não gostar dela. O coach ali também não tem muita maldade, então ficou algo bem arrastado. Isso se liga muito ao terceiro ato que eu sempre estou falando aqui. Em voltando às questões dos personagens, tem muitos personagens bacanas ali. O personagem, o Best, que é o assistente dele, eu gosto. Tem um personagem da universidade, são interessantes. Os personagens femininos também são interessantes. Você tem a Auri, você tem a Feyla, que receberam até nomes diferentes para essa tradução. Não são tão diferentes do original, às vezes muda por uma letra, mas tá aí. Em nome do vento, haja tempo para ler esse calhamaço. Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui e até mais.